eu senti foi 3 anos atrás, né? Eu senti muito mal-estar, tontura, o coração acelerado, parecia que ia sair pela boca. E um medo terrível de morrer. Olá, esse é o Momento Saúde, que hoje vai tratar de um assunto, de um mal que atinge, de acordo com dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, 4% da população mundial, algo em torno de 280 milhões de pessoas. Estamos falando da síndrome do pânico ou o transtorno do pânico. Para esclarecer nossas dúvidas a respeito desse assunto tão sério, vamos conversar com o professor doutor em psiquiatria, Jair Franklin Oliveira Júnior. Olá, doutor, obrigada por receber nossa equipe. Muito obrigado. E a primeira pergunta é: o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é uma crise de ansiedade muito intensa, uma crise de ansiedade aguda em níveis altíssimos. Então, a pessoa que tem uma síndrome do pânico, ela tem sintomas físicos intensos, como taquicardia, tontura, ela tem a sensação de morte iminente. Então, é algo extremamente sofrido, a pessoa acredita que vai morrer, o coração parece que sai pela boca, e a pessoa, numa situação aguda como essa, imediatamente quer ir para um pronto-socorro, porque a sensação é que vai morrer, né? É um sofrimento mental intenso e essa pessoa vai até um pronto-socorro, é atendida, é medicada e a crise passa, mas é uma situação de muito sofrimento que muitas pessoas às vezes não entendem o nível de sofrimento que tem alguém com síndrome do pânico. Agora, o importante é dizer que a síndrome do pânico é uma crise de ansiedade. Quem tem síndrome do pânico tem uma crise de ansiedade muito intensa, muito aguda, muito acima da ansiedade normal. A ansiedade normal é uma ansiedade que nós vivemos no dia a dia, né? Que o pessoal chama de estresse, a pessoa que está tensa, que está angustiada. A vida no dia a dia, ela exige algum nível de angústia, né? Algum nível de sofrimento, algum nível de tensão, né? Mas a síndrome do pânico é isso multiplicado por milhões de vezes mais, né? Então é algo que é muito mais intenso, muito mais sofrido. Então preocupa, quando o sofrimento é intenso, preocupa, mas como a pessoa sabe que está tendo a síndrome do pânico? Uma pessoa que nunca teve, tem a primeira crise, como é que ela vai identificar? Os sintomas são muito nítidos, muito claros. O primeiro sintoma é taquicardia, que Sim. É o batimento do coração acelerado. Esse é batata. Esse é o principal sintoma. E a pessoa tem a sensação de que o coração vai sair pela boca, a frequência cardíaca fica num nível exagerado. Outro sintoma é transpiração, outro sintoma é tontura. A pessoa pode ter até diarreia. Enfim, são sintomas físicos ligados à ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela pode trazer muitos sintomas físicos. Pode ter uma crise hipertensiva, pode trazer problemas assim de tremores, formigamento nos lábios, a visão pode ficar turva. Enfim, a ansiedade ela pode se manifestar em qualquer parte do corpo. Tem pessoas que têm náusea, pode ter vômito, mas principalmente no caso de uma síndrome do pânico é a taquicardia, a sensação de morte iminente e voltado mais para a área cardíaca e a sensação de que você vai ter um infarto, que você vai desmaiar e vai morrer naquele momento. Pesquisando o tema, a gente encontrou 2 termos, ansiedade antecipatória e agorafobia. O antecipatória seria aquela ansiedade normal do dia a dia, como o senhor já falou, que vai fazer uma entrevista no dia seguinte, fica com aquela, né, eu vou passar, não vou, fica com aquela ansiedade. E o agorafobia seria a fobia da síndrome do pânico, é isso? Será que eu entendi certo? Não, a ansiedade a antecipatória. Isso é um ponto muito importante, porque a pessoa que tem síndrome do pânico, ela, na verdade, ela antecipa o futuro. Então tem a ver com a síndrome do pânico. Tem a ver com a síndrome do pânico, porque ela antecipa, ela fantasia que o futuro vai ser uma tragédia. Geralmente, por trás dessa crise de ansiedade, tem uma fantasia de que algo ruim vai acontecer, algo de muito ruim. Sim. Às vezes a pessoa não tem nem muita clareza do que está acontecendo, mas ela vive um momento tenso, né, uma situação assim difícil no dia a dia. Ou às vezes é uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista.
já é uma pessoa assim que ela tem uma fantasia de futuro muito ruim. E isso, de repente, desencadeia um quadro de pânico, um quadro de ansiedade intensa. Então tem um funcionamento mental ligado a antecipar, não é? O pessoal brinca dizendo que é a pessoa que sofre por antecipação, né? Na verdade, o futuro ninguém domina, né? A gente vive o princípio da incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, né? Sim. Mas a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem um funcionamento mental fantasiando, imaginando que vai acontecer sempre uma tragédia, como se ela soubesse o que vai acontecer no futuro, mas ela imagina sempre algo negativo, porque o futuro pode ser, inclusive, agradável, positivo, feliz. Claro. Né? E o agorafobia, o que seria? Aí já é um quadro um pouco diferente, uma situação assim de muita abertura, um lugar muito amplo, um lugar muito largo. A pessoa se sente angustiada numa praça, por exemplo. Ela se sente angustiada num local assim, né? Sim. E existem vários tipos de ansiedade. Se a pessoa... Claustrofobia, por exemplo, é um local fechado, né? Então, a ansiedade pode desencadear em situações as mais variadas. Depende do que significa para a pessoa, se ela está num local fechado ou se ela está num local aberto. Uhum. Cada um entende, significa para si aquela situação de um modo diferente. Doutor, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente vai querer saber logo em seguida o que é que pode provocar o gatilho, desencadear a primeira crise de uma pessoa com síndrome do pânico. Até já! Estamos de volta agora para o segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com o professor doutor em psiquiatria, Jair Franklin Oliveira Júnior, sobre o transtorno do pânico. Nós encerramos o primeiro bloco com uma pergunta e eu vou repetir a pergunta agora para que o doutor possa discorrer sobre isso. O que é que pode provocar a primeira síndrome do pânico, o primeiro transtorno, a primeira crise de uma pessoa no pânico? Esse é um ponto muito interessante, porque todos nós somos muito frágeis, todos nós sofremos, mesmo as pessoas que se dizem muito fortes, muito poderosas, a gente sabe que existe por trás uma fragilidade, né? Muitas vezes é o que a gente chama de uma formação reativa, é uma maneira de negar, né? Então, fatos na vida que são traumáticos, vamos imaginar, a pessoa perdeu o emprego, ou a pessoa perdeu alguém querido, houve uma separação, quando a pessoa não queria separar, né? Uhum. Ou um desastre de avião, né? Ou a pessoa passou por uma situação de assalto, teve uma arma colocada na sua cabeça, né? Esses episódios, eles por si só são ansiogênicos, quer dizer, eles causam ansiedade. Se a pessoa passa por um episódio desse, depois passa por mais um outro episódio, isso traz uma insegurança muito grande, e essa insegurança pode ser um fator que desencadeia, como fosse um gatilho, desencadeia uma crise de pânico. Porque, no fundo, eu acho que o importante é entender o funcionamento mental da pessoa. Ela começa, depois desses episódios, a imaginar que coisas ruins vão acontecer na vida dela. Porque ela já teve, por exemplo, um assalto com uma arma na cabeça. Depois ela teve uma pessoa querida que morreu. Então ela começa a imaginar que o futuro vai ser sofrimento, 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 e isso traz ansiedade, e a ansiedade pode chegar num nível excessivo e desencadear uma crise de pânico. É como se, comparando assim, tem um machucado, aquele machucado ainda não cicatrizou, aí machuca por cima daquele machucado, seria mais ou menos isso? Na verdade é um machucado mental. Uhum. Se nós fôssemos pensar, todos nós sofremos muito. A vida é sempre um desafio, a sobrevivência, a luta para crescer, não é? A vida é sempre difícil para todos nós. E quando começa a dar errado, é um machucado. Mas é um machucado mental. E se surgir um outro machucado, um terceiro machucado, poucas pessoas conseguem suportar. Eu até vivi no meu consultório uma situação de uma pessoa que trabalhava com entregas, que passou por 2 assaltos com arma na cabeça, uma pessoa super forte que achava que essas coisas não existiam, né? Que era frescura. Achava que era frescura,
E de repente ele começou a ter crise de ansiedade, começou a ter medo de sair de casa. Uma pessoa de 40 anos e quase 1,80 m de altura, forte, né? E começou a se tornar uma pessoa insegura, com medo. E ele me procurou e falou, agora eu entendo o problema mental, a ansiedade, a angústia, o pânico. E eu percebo que não é frescura, porque eu passei por essas situações e depois disso fiquei diferente. Fiquei inseguro, fiquei frágil, né? Então, eu acho que se nós passarmos por situações muito sofridas, nós podemos correr o risco de somatizar de alguma forma, ou através de uma crise de pânico, ou outras formas de somatização, né? O nosso corpo, ele é, na verdade, uma tela de projeção. Nós podemos somatizar sob a forma de gastrite, sob a forma de hipertensão, sob a forma de doenças de pele, sob a forma de tontura. Enfim, eu podia citar aqui dezenas e dezenas de formas de somatização onde não existe um substrato anatômico, vamos dizer assim, onde não existe uma lesão anatômica, mas existe toda uma sintomatologia que está ligada ao aspecto psicossomático. Eu acredito que deve ter sido um pouco de insegurança, às vezes um pouco de medo das situações que eu estava vivendo na época, né? E eu não dava conta que era isso. Depois que veio todos esses sintomas e que eu fui descobrir realmente que são as coisas que eu estava vivendo no momento. Eu estava casada, mas eu não vivia dentro da minha casa. Eu vivia na casa dos meus pais. E aquilo ia me angustiando, aquilo ia me... Quando que eu vou mudar, quando eu vou ter minha própria casa. A primeira vez que aconteceu foi dentro da minha casa. E depois nós fomos viajar e aconteceu também na viagem. As minhas crises foram acontecendo na minha viagem. Porque até então eu não tinha ido em médico, eu não estava tomando remédio. Eu fiz uma batelada de exame para ver se era alguma coisa de saúde e não deu nada. A gente está num mundo de atrações diversas o tempo inteiro, criando desejos e estímulos que nos levam para fora, dentro de um grande contexto de informações que, infelizmente, está embebido, envenenado em medo. E não é de se admirar que a síndrome do pânico esteja crescendo muito. A gente tem dados de que em 10 anos no Brasil o consumo de Rivotril, por exemplo, variou de 27 mil caixas por ano para 27 milhões de caixas por ano. Eu nem consigo fazer a conta nesse momento de quanto isso aumentou, mas isso é um indício muito forte de que as pessoas não estão dando conta de lidar com o seu próprio meio interno, né? Parece que a mente se tornou um torturador. Quando você vai ler sobre síndrome do pânico, vai estudar um pouco sobre as causas da síndrome do pânico, na maioria das vezes você encontra os mecanismos neurológicos que disparam, né, esse ataque, né, essa crise. Mas você não consegue, de fato, saber das causas. Aí, quando você tem um pouco mais de detalhamento no texto, eles vão falar, por exemplo, que ela é desencadeada por um transtorno pós-estresse ou uma condição traumática, a repetição de um evento que criou um susto muito grande, uma ferida, né, interna, a gente pode dizer assim. Mas isso também não explica a causa, né? E a coisa assustadora na síndrome do pânico é que muitas vezes a pessoa está passando por uma situação onde não justifica que ela tenha aquele tipo de reação, né? Você não está de frente para um leão naquele momento para disparar de uma maneira que seu corpo interpreta como uma urgência de risco de morte, né? Então isso é muito assustador para as pessoas. E para mim isso é um indício de que esse disparo, essa reação, ela está acontecendo a partir de um processo cumulativo, né? Como se fosse um conta-gotas de estresse ali caindo e de repente o pote explode, né? Só que o pote explode em qualquer momento, né? Ele nem sempre ele tem um desencadeador. E muitas vezes ele tem um desencadeador, mas é um desencadeador simples. A pessoa sentou numa poltrona de avião e tem a crise ali, sendo que ela já fez isso outras vezes e nada aconteceu, né? E a gente vê também esse processo se dando praticamente em massa, né? Como se fosse uma questão epidêmica. Qual a
a importância do sistema nervoso no transtorno do pânico? Ou é uma doença simplesmente psicológica? Não, né? Esse também é um tema muito polêmico, é uma pergunta que você está fazendo, uma pergunta que traz muito debate, muita polêmica. Até que ponto é genético e até que ponto é adquirido? Até que ponto faz parte da personalidade ou até que ponto são os fatores da vida, né? Eu acredito o seguinte, eu acho que existe um lado genético, nós não podemos negar, mas tem fatores que desencadeiam aquela tendência genética, né? Então, esses fatores da vida, né, o meio ambiente, o que vai acontecendo, as vivências, os sofrimentos, eles podem desencadear a crise de pânico, né? Eu acho que o fator genético, ele tem a sua importância, mas nós nunca podemos esquecer do meio ambiente. Nós nunca podemos esquecer das vivências. É como se nós fôssemos uma folha em branco e aí nós vamos imprimindo nessa folha o que vai acontecendo. Essa folha pode acabar até rasgada, dependendo do como foi impresso os acontecimentos que surgiram na vida e como eles marcaram essa folha, né? Então eu acho que nós não podemos achar que tudo é genético, nem tudo é adquirido. É uma mistura dos dois aspectos. E em que idade é mais comum aparecer a primeira crise? Eu vejo muita crise de pânico no adulto jovem. Adolescente também, mas mais no adulto jovem. Eu acho que a crise de pânico, ela tem muito a ver com os desafios da vida, né? Os desafios do crescimento, o desafio da luta para a sobrevivência, de você conseguir alcançar certos sonhos. Você veja o adolescente, por exemplo, ele tem muitos desafios, né? O desafio da questão da sexualidade, o desafio de fazer um vestibular, ou de arranjar um emprego. E o adulto jovem também, de ter uma família, de ter filhos, de criar a família, de trabalhar, de sobreviver, enfim. Esses são todos desafios que podem desencadear o pânico, né? Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e depois a gente vai querer saber do senhor como é feito o diagnóstico do transtorno do pânico. Tudo bem? Tudo bem. A gente já volta. Terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com o professor doutor em psiquiatria, Jair Franklin Oliveira Júnior, sobre o transtorno do pânico. Doutor, como é feito o diagnóstico do transtorno do pânico? A pessoa antes vai correr para muitas emergências até descobrir que precisa se tratar. Mas como é feito? Quem é que faz esse diagnóstico? O diagnóstico, na verdade, não é difícil, porque os sintomas são tão intensos, a taquicardia tão intensa, a sensação de morte iminente, né? Os sintomas todos de ansiedades pelo corpo, como tontura, sudorese. Então o diagnóstico não é difícil. Os médicos, às vezes, em pronto-socorro, eles imaginam algum problema físico, por exemplo, um infarto, alguma lesão orgânica, algum problema orgânico, né? Mas à medida que examinam o paciente e não encontram nada, vão chegando à conclusão de que é algo emocional. Então o diagnóstico é um pouco difícil às vezes em pronto-socorro, porque sempre se pensa em algo orgânico e sempre se pensa em algo cardíaco, e quando se descarta, aí sobra então a parte emocional, né? Então, na verdade, o diagnóstico acaba sendo feito no pronto-socorro. E aí essa pessoa é encaminhada para qual especialista? Bom, o tratamento é um tratamento psiquiátrico e psicológico. Sim. Sobre a questão do tratamento, precisa usar medicamento, que aí precisa do psiquiatra, que é aquele que pode prescrever os psicofármacos, e precisa de um tratamento psicoterápico, que pode ser feito com psicólogo ou com psiquiatra. Na verdade, o tratamento correto é o medicamento e a psicoterapia. E à medida que a pessoa vai melhorando, vai reduzindo os medicamentos e continua a psicoterapia até uma hora parar a psicoterapia também. Minha psicóloga. Eu fui até ela e aí ela falou pra mim: você está com uma crise de ansiedade. Precisamos tratar para não virar uma síndrome do pânico. E aí eu comecei a fazer terapia. E tomando remédio junto, né? Com acompanhamento de psiquiatra. Tomando ansiolítico junto. E aí foi melhorando. Demorou, mas melhorou. Então o tratamento pode ser longo, pode ser curto, mas
existe o tratamento. Existe, claro. Com os medicamentos, as pessoas melhoram muito. Mas é claro que, além do medicamento, é muito importante entender o que está havendo, por que teve a crise, quais são as questões emocionais envolvidas. Eu acho que quem vive toda essa situação é só quem sabe. Não é frescura, é uma coisa muito séria que pode desencadear uma depressão, até um suicídio, porque é uma coisa muito que mexe muito com você. Não é só o físico, mas sim a parte emocional, que conta muito. Então, eu falo para as pessoas que tem, não ter medo, vai procurar ajuda, conversa, toma remédio, procura uma ajuda psicológica, porque você vive sua vida normal, mas com ajuda. Uma pessoa que já tem uma certa idade, que já tem uma experiência de vida, ela teria mais compreensão? Ela poderia se livrar da síndrome do pânico, do transtorno, por ter essa experiência de vida, ou não quer dizer? Eu acho que sim. Eu acho que à medida que a pessoa vai desenvolvendo mais experiência de vida, aprendendo a lidar com desafios, com dificuldades, com traumas, ela tem condições de controlar a ansiedade. Ou fazer um tratamento psicoterápico, que é uma forma também de desenvolver esse aspecto com a ajuda de um profissional. Hoje é tranquilo, ainda eu tenho as crises, se eu estou num momento mais delicado. Quando eu tive o meu filho, eu também tive um pouco, porque por conta dos hormônios, toda essa situação. Eu tive algumas crises, mas eu soube lidar com as crises. Até hoje eu faço terapia, para eu me desligar disso, me controlar na hora que vem as crises. Então, e na época também eu tomei remédio até na hora que vinha as crises, para melhorar. Hoje eu não preciso, eu mesmo controlo elas. A meditação, ela ajuda a gente a se desconectar desse grande campo de informação poluído que a gente está vivendo nesse momento. Informações deturpadas, estressantes, um modelo de vida de multitarefa, onde a gente precisa sobreviver, né? Ninguém está propondo que a gente saia das nossas cidades, saia da nossa vida, abandone nossos afazeres, mas a gente tem um meio de estar se conectando com um centro onde originalmente é pacífico, é claro, é sereno, é inteligente e todas as pessoas têm. Doutor, sobre tratamentos alternativos, o que é que a gente pode falar sobre isso? Yoga, meditação, medicamentos à base de maconha, tudo isso é válido? Na área de saúde mental, nós precisamos valorizar o seguinte: o tratamento não é feito só com medicamentos. Sim. Isso, inclusive, é um ponto muito importante, porque as pessoas pensam que vão tomar o comprimido e vão ficar curadas. As questões emocionais, elas são muito complexas, muito amplas, tem muitos fatores envolvidos, fatores culturais, né? Então, o tratamento ele precisa ser medicamentoso, mas existe uma série de outros tratamentos que podem beneficiar muito. Aí entra a psicoterapia, como eu falei, você pode pensar em yoga, acupuntura, pode pensar em tai chi chuan, pode pensar em atividade física, enfim, tudo aquilo que diminui a ansiedade, que diminui a angústia e que deixa a pessoa mais apoiada, ela se sente mais segura. Isso tudo beneficia, diminui a ansiedade e faz com que a pessoa evolua melhor. E o fato de se sentir cuidada também, né? É muito importante você poder ter alguém que você possa se apoiar, você ter uma família, é importante você ter um profissional que você possa contar com ele, não? Essas pessoas que têm essas crises de ansiedade, crises de pânico, elas ficam muito inseguras. É como se fossem crianças indefesas. Então elas precisam de alguém que traga uma segurança, que muitas vezes é o psiquiatra, muitas vezes é o psicólogo, ou alguém da família. Então é preciso até que a pessoa da família saiba que isso não é fingimento, não é frescura, que isso é uma doença, e a pessoa da família, numa situação como essa, ela
precisa ter calma. Se ela ficar mais ansiosa do que a pessoa que está com pânico, ela mais atrapalha do que ajuda. Era aí que eu queria chegar, doutor. O que as pessoas próximas a essas pessoas que têm as crises, o que elas podem fazer, o que pode e o que não pode fazer, o que pode e o que não pode falar? Porque às vezes uma frase mal falada também acaba piorando até, não é? Como é uma situação aguda, a primeira coisa, se for possível, é tomar um ansiolítico. Se a pessoa tiver em casa um ansiolítico, toma um ansiolítico e depois de 15 minutos, meia hora, deve melhorar um pouco. Se não melhorar totalmente, melhora um pouco. Mas as pessoas que estão ali juntas, seja da família, sejam amigos, é preciso manter a calma. E muitas vezes tem que ser levado mesmo ao pronto-socorro, e lá no pronto-socorro vai passar por todo aquele procedimento de ver se é alguma coisa cardíaca, se é alguma coisa orgânica, e não achando nada físico, a pessoa vai ser medicada com um ansiolítico. Então a família precisa dar apoio, precisa ter calma. Nessas horas, quanto mais desespero dos familiares, dos amigos, pior. Então é preciso do amor da família, né? Da segurança ali da família. A família tem que ter isso em mente, né? Isso é fundamental, porque as pessoas que têm pânico, elas se sentem muito inseguras. Tá certo, doutor. Nós queremos agradecer a sua atenção. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E você que ficou com a gente, muito obrigada por ter acompanhado mais esse Momento Saúde que hoje tratou do transtorno do pânico. Obrigada, até o próximo.